Graça e paz, meus irmãos! Estaremos dando início ao culto de adoração, Senhor. Que hoje não seja só mais uma quarta-feira, mais um culto de adoração, mas o culto que nós temos a oportunidade de render toda a adoração, de consagrar todo o nosso ser, aquele que é digno, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o autor e o consumador da nossa fé. E nada melhor do que nós compartilharmos em comunhão. Não é à toa que na oração do Pai Nosso é o Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Então, aproveita para pegar esse link e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, pois nós estaremos dando início ao culto de oração e de adoração ao nome do nosso Deus. Então, te convido também a fechar os seus olhos. Vamos iniciar esse culto consagrando tudo a Ele. Amém? Se você consegue, se você pode, feche seus olhos no lugar onde você está. Compartilhe também aqui, talvez aqui no chat, pedido de oração, para que outros irmãos vejam e também possam estar orando. Amém? Vamos orar então. Paizinho querido, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui juntos em comunhão em Tua presença. Senhor, eu oro por cada pessoa aqui conectada. Eu oro, Senhor, intercedo, Senhor, por pessoas que têm entregado diante do Senhor suas petições, suas orações, seus agradecimentos. Paizinho, que o Senhor possa estar contemplando cada coração, cada mente, que a paz que excede todo entendimento venha estar inundando cada família, que o Teu sangue, o sangue do Cordeiro, venha estar cobrindo nossas vidas, venha estar cobrindo nossas famílias. Senhor, nós intercedemos por consolo àqueles que sofrem nesse momento, por cura, Senhor, àqueles que se encontram enfermos. Nós clamamos pela salvação dos nossos bairros, de nossos vizinhos. Nós oramos, Senhor, pela redenção da nossa nação brasileira. Nós oramos por provisão missionária. Nós oramos, Senhor, para que nós venhamos estar posicionados no centro da Tua vontade e que cada adoração feita aqui venha chegar ao Seu alto trono como aroma suave em Suas narinas. Muito obrigada, Senhor, por quem Você é. Nós Te convidamos, Espírito Santo, para estar aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Na mesa
aproveitar da liberdade que nós temos de estar lendo em voz alta a palavra que é viva, que é luz para o nosso caminho. Então te convido para estar pegando a Bíblia, caso você tenha, e estar lendo os versículos que se encontram em Salmos, capítulo 121, do versículo 1 até o versículo 8. Talvez você saiba de cor. Se você não tem a Bíblia, não tem problema. Nós estaremos passando aqui no telão para que todos tenham a oportunidade de estar recitando a palavra. Amém? Então vamos estar lendo juntos? Diz assim a palavra do Senhor: Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora para sempre. Amém? Vamos orar pelo que nós acabamos de ler? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada por essa palavra que sabemos que é verdade. Deus, eu oro por pessoas aqui hoje conectadas que talvez saibam até de cor esses salmos. Mas, Senhor, nós oramos para que nós não venhamos apenas decorar, não venhamos apenas saber, mas que nós venhamos crer no que diz a Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo que estejamos cercados de todos os lados, nós podemos levantar nossa cabeça e olhar para o alto e saber que é do Senhor que vem nosso socorro. Obrigada porque o Senhor nem pisca, o Senhor está a todo momento nos olhando, cuidando de nós, colocando Teus anjos para estar nos protegendo. Obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor é o Senhor que abre as portas, é o Senhor que fecha a porta. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós te engrandecemos e te louvamos, porque o Senhor é Deus. E antes de Deus, o Senhor também é Pai. Pai bom. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de nos tornarmos seus filhos. Obrigada por essa palavra hoje. Obrigada por nos lembrar que o Senhor não perdeu o controle de nada e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Teus olhos estão sobre mim e não me deixam. Por onde eu vá, sei que me guias, Senhor. Graça divina e sem par, eu não mereço. Tu és fiel, mesmo sabendo quem sou. Eu desejo estar junto a Ti e me humilhar. Vou lavar os Teus pés com a minha adoração. Quero viver o que sonhastes pra mim. Ser dependente de estar em Teus braços de amor. Ver Tua graça me resguardar. Traçastes um plano para o meu viver, para o meu viver.
de estar em teus braços de amor, ver tua graça me resguardar. Traçastes um plano para o meu viver, ver tua graça me resguardar. Traçastes um plano para o meu viver, para o meu viver. Deus tem um plano perfeito para o meu viver. Deus tem um plano perfeito para o teu viver. Deus tem um plano perfeito. Amém! Estamos entrando agora no nosso momento de dízimos e de ofertas. E para você que quer aproveitar desse privilégio, que é abençoar a casa do Senhor, devolver nossos tesouros à casa do tesouro, você pode estar fazendo isso através do endereço bancário que vai estar aparecendo durante o louvor, através do Pix, ou, se preferir, depositando no gasofilaço de forma presencial em um dos nossos cultos ao domingo. Amém? Então vamos juntos adorar ao Senhor e ofertar e dizimar a casa do Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, céu e a terra e os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. E então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. E então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu.
Glória a Deus! Chegamos no momento onde sementes serão lançadas através da palavra da verdade. Então eu te convido a se desligar de tudo que está ao seu redor, para que você possa se conectar com aquilo que será liberado sobre a sua vida. Pegue sua caneta, seu papel, anote aquilo que o Espírito Santo certamente irá falar ao seu coração. Então, estejamos juntos agora recebendo da palavra do Senhor. A graça e a paz, queridos membros e congregados da PIB do Parque Anchieta, a todos aqueles a quem esse vídeo alcança em qualquer ocasião, você que participa dessa celebração da PIB do Parque Anchieta, que o Senhor atinja a sua vida, alcance seu coração, alcance o seu lar, trazendo transformação, libertação. Aliás, esse é o potencial do Evangelho de Cristo, não é? Esperança, vida, libertação, transformação. Interessante que nós temos o privilégio de falar desse Evangelho, não somente presencialmente, mas também à distância, por meio daqueles que, em nosso nome, enviados por nós, anunciam essa palavra de esperança. Nós estamos em campanha de missões nacionais, cujo tema é Jesus Cristo, a única esperança. E como é que nós fazemos isso? Como nós fazemos missões? Por que nós fazemos missões? Nós queremos falar um pouco sobre isso nesta ocasião. Antes, eu queria te perguntar, de 0 a 100, qual é o seu comprometimento para com missões? Missões nacionais, missões estaduais, missões mundiais, missões locais, missões urbanas. Se dependesse de você, em que situação estariam os missionários? Onde a sua voz missionária alcançaria? Os batistas, eles são muito poderosos pela graça de Deus no que se refere ao trabalho missionário. Embora não sejamos perfeitos, mas somos muito felizes na realização da obra missionária, seja no Brasil, seja no mundo. Nós temos em torno de 2.000 missionários espalhados por em torno de 80 países em todo o globo terrestre. A Junta de Missões Nacionais, que é o foco desse nosso momento de campanha de missões, desde 25 de junho de 1907, ela tem espalhado o Evangelho a todos os rincões do nosso país. Nós temos mais de 400 missionários, mais de 400 projetos missionários que são carreados por em torno de 912 missionários aí em campos evangelísticos, em ações humanitárias, plantando igreja, transformando vidas por todo o território, seja na floresta, nas margens dos rios, né, como nós vimos, e vamos falar um pouco sobre a missionária que esteve em nossa igreja no domingo retrasado. Cidades do interior, grandes centros, em favelas, até em condomínios fechados, em presídios, ruas, becos, em vários locais, de diversas formas, por várias estratégias, nós temos pregado o Evangelho, levado esperança. Temos capelania hospitalar, prisional, até capelania portuária, capelania junto aos enlutados, trabalho socioeducativo, junto a dependentes químicos, ações no meio esportivo, enfim, é nesses locais que nós estamos por meio da nossa Junta de Missões Nacionais. E a PIB no Parque Anchieta, orgulhe-se disso no Senhor, claro, com toda a humildade, ela tem contribuído de forma bastante relevante, não deixando de participar das campanhas, recebendo missionários, estabelecendo alvos e, graças a Deus, normalmente alcançando e ultrapassando, superando a cada ano. Glória a Deus pela sua vida, pela nossa vida, pelos membros da PIB do Parque Anchieta, porque isso é um privilégio para nós. Anunciar mesmo ausentes, ao menos fisicamente, ao menos não presencialmente, que Jesus Cristo é a única esperança. E essa atitude, queridos, ela se alinha àquilo que podemos ler a respeito de Gaio em 3 João, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Abra sua Bíblia e mantenha-na aberta durante todo esse momento de reflexão. Na carta de João, 3ª carta de João, direcionada a Gaio, o capítulo é o único, né? Versículos de 1 a 8, que dizem
assim na minha versão. O presbítero, no caso João, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Algumas versões trazem anda de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Preste atenção que aqui é que toca no ponto de missões. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Queridos, essa carta teria sido escrita pelo último, nesse momento, nessa ocasião, perto do ano 90, depois de Cristo, pelo último dos apóstolos vivos, que foi o apóstolo João. E ela teria sido escrita, direcionada para Gaio, que provavelmente seria um filho de João na fé. E ela nos fala muito, essa carta, sobre como fazemos missões. A PIB do Parque Anchieta, a Junta de Missões, tem feito dessa forma. Como eu e você temos feito missões. E por que nós fazemos. E como é que nós fazemos missões? Primeiramente, cuidando dos missionários enquanto eles estão presentes. O versículo 5 diz: Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Ao que tudo demonstra aqui nessa carta, Gaio, diferentemente de Demóstenes, nós não vamos tocar muito nesse ponto, de Diótrefes, ele seria um cristão que recebia missionários da igreja de João, quem sabe de outras também, sem os conhecer. E a hospitalidade, o acolhimento de Gaio parece ter sido de tal forma, de tal qualidade, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta fartura, com tanta expressão de solicitude, que quando eles retornavam à igreja de origem, eles falavam e eles elogiavam, e eles testemunhavam daquilo que eles estavam vivenciando com Gaio, tinham vivenciado com Gaio por ocasião daquela viagem missionária, né? E de maneira que o próprio João, ele fala, versículo 3, pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Então, cuidado para com aqueles que são missionários, que se aproximam de nós, quando eles estão presentes, acabam testemunhando da nossa fidelidade à verdade. A necessidade de ser hospitaleiro, de cuidar bem, de receber bem, de tratar bem quando recebemos ou quando se recebe um missionário, um pregador do evangelho, era inclusive um requisito que foi estabelecido por Paulo quando orientou a Tito e a Timóteo das características, dos atributos dos pastores, dos bispos que eles deveriam ter nas suas igrejas, nas suas congregações. E essa palavra hospitaleiro ali, ela tem um significado bastante interessante, porque na época o evangelho estava em expansão. Então muitas pessoas saíam de suas cidades, de suas igrejas e passavam por outras em direção a campos missionários, especialmente dos gentios, para pregar o evangelho. E era necessário que os pastores e os bispos tivessem essa capacidade, mais do que os irmãos, inclusive, de receber. Alguns deles tinham, inclusive, os chamados quartos de profetas, que é para quando alguém viesse passando por ali para pregar o evangelho, ou até mesmo para pregar nas igrejas desses bispos, desses pastores, desses presbíteros, eles pudessem os acolher com dignidade. Até porque naquelas ocasiões, as hospedarias, as pousadas, os hotéis não eram tão salubres assim, não eram tão dignos, eram caros, custosos, porque não eram tão comuns. Além disso, era um ambiente de muita promiscuidade, de bebedeira, então não eram locais dignos
de acolhimento de um pastor. E as igrejas, por meio especialmente dos seus presbíteros, deveriam receber esses pastores, esses pregadores itinerantes que eram, por que não dizer, os missionários dos primeiros séculos. Queridos, da mesma forma, hoje, quando nós temos oportunidade, nós devemos tratar bem, acolher de maneira digna, valorizando esses missionários quando eles estão difundindo, quando eles estão fazendo campanhas, quando eles estão sendo recebidos por nossas igrejas. Quando nós tivermos oportunidade de pessoalmente cuidar, demonstrar carinho, valorizar, amar, nós devemos fazer tudo o que estiver no nosso alcance pelos missionários. Antigamente, os irmãos mais antigos devem lembrar, quando missionários vinham a uma cidade, eles eram recebidos nas casas dos membros das igrejas. Não sei quantos aí podem se lembrar, eu já recebi pastor missionário na minha casa. Eu tive o privilégio de lá em Recife receber os missionários do Grupo M, eram alguns americanos que estavam aqui no Brasil fazendo esse trabalho de evangelização por meio do teatro e da música, e estiveram em Recife e eu tive o privilégio de recebê-los em minha casa. Que prazer, que alegria! E isso é fazer missões, isso é andar na verdade, isso é uma oportunidade muito preciosa. É que hoje em dia isso já não é tão comum. Ou eles fazem promoções das suas bases, a sua base no Rio de Janeiro, então eles vêm à igreja e voltam para a sua base, não necessitando serem recebidos nas casas, ou eles são hospedados em hotéis. A coisa está moderna, os recursos são maiores hoje em dia do que antigamente, então as igrejas às vezes os destinam para hotéis. Mas mesmo assim, quando eles chegam à igreja local, como é que você tem recebido? Como tem sido a sua abordagem? Algumas pessoas vão de carro de buscar, em algumas ocasiões não é tão comum, recebem em suas casas com café da manhã, outros recebem com almoço. O importante é que nós trabalhemos, tratemos com carinho, com atenção, manifestemos apreço. Busquemos, inclusive, sejamos proativos no contato, perguntando como eles estão, abraçando, não agora na pandemia, né? De qualquer forma, naquilo que estiver no nosso alcance, manifestando o carinho da nossa igreja, o carinho da nossa família, e dizendo que nós os amamos, que eles são pessoas preciosas por estarem cumprindo tão nobre missão como nós falaremos daqui a pouco. Então, de que forma nós fazemos missões? A PIB do Parque Anchieta tem feito, cuidando dos missionários quando eles estão presentes. Mas não somente quando eles estão presentes, queridos. Também cuidando dos missionários quando eles vão para os campos, quando eles retornam para os campos, quando eles saem da nossa companhia. O versículo 6 de 3 João capítulo 1 diz: você fará bem, isso João falando para Gaio, encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus. A palavra encaminhar aqui, conforme a partir do grego, ela significa ajudar nos preparativos para a viagem, isso de forma ampla, de forma diversa, com alimentação, com vestimentas, com animais para o transporte, providenciando o transporte, inclusive providenciando recursos para o sustento deles enquanto eles estiverem nessa viagem missionária. E isso nós fazemos muito bem, mas o texto ele ainda traz um adendo a esse cuidado, a esse encaminhar, que é não fazê-lo de qualquer jeito, como diz a parte B, e sim do modo que agrada a Deus, ou seja, de forma digna. Cuidar de missionário não é de qualquer jeito, não é dar qualquer coisa, não é dar o recurso, no caso ali, o alimento que estivesse borolento, a roupa que estivesse já rota, desgastada, ou os pequenos recursos só para que eles pudessem se sustentar por um pouco de tempo. Não. João fala que Gaio fará bem encaminhando-os em sua jornada de modo digno, de modo que agrada a Deus. Meu querido, você já parou para pensar quão dignos são os missionários? Que vidas dignas? Primeiro, dentre outras possibilidades, considerando aquele a quem eles representam. Eles são comissionados por Deus para aquela missão.
Quando nós recebemos uma comitiva, normalmente nós tratamos de acordo com a distinção da autoridade que os encaminha, né? Olha, esse aqui é filho do pastor, nós valorizamos muito o pastor. Olha, é filho de fulano de tal. Quando é uma questão política, olha, é filho do presidente, olha, é o próprio presidente, uma comitiva do presidente. Isso tudo acaba, de alguma forma, modelando o ambiente que nós vamos produzir para eles, como nós vamos tratar. E os missionários, quando eles são enviados, quando nós os encaminhamos, é bem verdade que eles são encaminhados por igrejas locais, como aquela jovem que teve na nossa igreja alguns dias atrás, algumas quinzenas atrás, que é de uma igreja aqui de Santa Cruz, ou essa jovem mesmo que esteve na nossa igreja, nós sabemos que ela sai de uma igreja local, ou ela é encaminhada também por uma junta, por uma organização missionária, mas antes da igreja local, antes de uma junta. São pessoas encaminhadas, enviadas por Deus, como diz 2 Coríntios 5:20, portanto somos embaixadores em nome de Cristo, da parte de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Esses são emissários de Deus. 1 Pedro 2,9 fala dessa nossa grande comissão dada por Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, ou seja, sacerdotes do rei, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas à sua maravilhosa luz. Missionários são pessoas dignas, porque são emissários, são comissionados, são embaixadores, são sacerdócio real, são enviados por Deus. Por isso, precisam ser encaminhados, não de qualquer forma, mas de maneira digna. Digna também, queridos, porque eles estão realizando a mais nobre missão que alguém pode realizar. Eles estão anunciando Cristo, a única esperança, libertação em Cristo, transformação. O Evangelho é o mais rico conteúdo que pode ser compartilhado pelo poder avassalador, transformador do mal, libertador do mal sobre as vidas das pessoas. Logo, essas pessoas são dignas e não podem ser tratadas, encaminhadas de qualquer jeito, com qualquer moedinha, né? Lógico, não estou desprezando a quantidade, o valor do ponto de vista matemático, mas é muito legal quando a gente valoriza, quando a gente expressa carinho pelos missionários, quando eles estão perto, mas também quando eles estão longe. Às vezes, porque eles estão perto, suas histórias nos contagiam, nós nos emocionamos, nós vibramos, gostamos de ver aquelas fotos, incentivamos, é isso aí. Mas quando eles vão, eles precisam de recursos para seguirem, para enfrentarem seus desafios, e não são muitos os desafios. É claro que na memória eles vão levar os momentos de cuidado, de carinho, aquela refeição gostosa que eles fizeram aqui, que muitas vezes eles não têm no campo, aquele cuidado daquele motorista que foi buscar lá no centro de apoio missionário, ou na casa, ou na igreja, que os levou. Mas eles precisam de algo mais, queridos, para darem continuidade. Eles precisam de recursos. Eles não vão viver apenas de amor. Eles precisam sim de oração, de sustento em oração espiritual. Isso também faz parte do cuidado digno quando eles vão embora. Mas eles precisam também de recursos para darem continuidade. Isso não pode ser de qualquer jeito. Aliás, esses recursos vão refletir, né, o quanto nós amamos, o quanto nós valorizamos essa atividade que eles desenvolvem, né? Interessante que quando João ele orienta Gaio a os encaminhar de maneira digna, ele entende que Gaio ele fará isso porque ele os recebe, mesmo sendo estrangeiros, de maneira a serem elogiados. E provavelmente esse mesmo Gaio, conforme confia João, conseguirá enviá-los de maneira digna do Senhor. Mas, queridos, o que motivaria, né? Nós falamos aqui sobre como fazemos. Primeiro, cuidando deles enquanto estão próximos, abraçando, né, apoiando, recebendo em casa, dando alimento, enfim. Segundo, enviando-os de forma digna, providenciando todos os recursos, não de qualquer forma, porque eles são servos do Senhor, eles estão agindo como servos, como comissionados do Senhor. Mas por que nós fazemos isso? Por que nós os encaminhamos de maneira digna? Por que nós cuidamos? Pela dignidade
dessas pessoas perante o Senhor. Todos nós somos amados por Deus, queridos. Agora vamos combinar, né? Os missionários eles estão levando a vida deles, a vida cristã, levando o ministério de forma tão nobre, conforme diz o versículo 7, João, ao exigir, entre aspas, que o seu filho Gaio encaminhe os missionários de forma digna, ele diz, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Já parou para pensar, para observar o que João está dizendo a Gaio aqui nesse texto? É como se João estivesse dizendo, olha, eles são pessoas dignas, sim. Eles têm uma nobre missão. Eles deixaram aqui a terra, a segurança, a família, o acolhimento da própria igreja. Eles deixaram a estabilidade para seguirem para algo imprevisível. Eles não sabiam o que os esperaria, mas tudo isso em nome do Senhor, por causa do nome. Olha que coisa interessante, por causa do nome. Que nome? O nome de Jesus. Tratava-se de homens e mulheres de Deus que, entendendo o ID e motivados por fazer o nome de Cristo conhecido de todos os povos, de todas as etnias, tribos, línguas, nações, saíram de suas comunidades anunciando esse nome, o nome que é sobre todo nome. Como Paulo, lembra? Paulo e sua comitiva nas suas 3 viagens missionárias, eles enfrentaram o que foi necessário. Ele mesmo chega a dizer aos coríntios, enfrentamos a morte, chicotadas, tudo para cumprir essa nobre missão, porque ele em nada tinha sua vida como preciosa, como ele diz lá em Atos 20, 24, esse versículo tão precioso que fala tanto dessa obra missionária. E embora eles fossem pessoas dignas, eles procuravam não causar escândalo cobrando das pessoas. Quando eles chegavam numa comunidade, queridos, eles pregavam o evangelho e não cobravam deles sustento. Era interessante que eles tivessem, como Paulo que fazia tendas, lembra? Para se sustentar na obra missionária. Eles não escandalizavam o evangelho, pedindo recursos àqueles a quem eles estavam pregando, pelo menos não no início. É claro, depois que eles constituíam a igreja, que eles pregavam o evangelho, que a comunidade passava a entender de que se tratava o trabalho, a obra de Deus, a própria comunidade já se juntava para sustentar, e eles poderiam, e sim, né, como Paulo em algumas cartas dizia, olha, eu sou digno do sustento de vocês, ele disse para os coríntios. Mas num primeiro momento, os missionários eles não podiam chegar pedindo dinheiro, né, porque isso geraria um transtorno, como se o interesse deles fosse, na verdade, ali arrecadar dinheiro. Então, quem deveria sustentá-los? As igrejas. Então, por que sustentá-los? Por que fazemos isso? Por que nós damos oferta para missões, queridos? Porque são pessoas que são dignas, porque elas atuam pelo nome, elas trabalham pelo nome, para difundir o nome. E essa é uma colocação muito inteligente que João faz para motivar Gaio a enviar os missionários, a cuidar deles enquanto ali os estivesse recebendo e a os enviar de maneira digna de servo de Deus, porque eles não atuavam por eles mesmos. Não sei se vocês lembram da emoção que a Sarah Lane, ela demonstrou quando esteve entre nós no dia 3 de outubro. Aquela missionária que foi apresentada, que trabalha entre os ribeirinhos, na região do Amazonas, em Manaus. Muito interessante quando ela falou algumas coisas. Dentre elas o seguinte, olha, eu vim após o radical, eu vim para minha casa, voltei para o Rio, mas não consegui ficar longe. Não consegui ficar longe, porque é isso que eu respiro. É aquilo para o que Deus me chamou para fazer. E quando ela falou do testemunho do louro bandido, isso me marcou muito, até porque ela se emocionou, ela chorou, e com ela muitas pessoas da igreja, inclusive, se emocionaram. O louro bandido era um homem mau, bebia e fazia algumas coisas ruins, violento, segundo, pelo que eu entendi, até algumas coisas fora da lei, desonestas ele fazia, mas foi transformado, porque ali no futebol, o esposo da Lara, né, falando do evangelho, conquistou, ele aceitou Jesus, inclusive durante a ausência deles, que eles estão aqui no Rio, ele seria um dos pregadores, alguém que ouviu o nome e foi alcançado pelo nome. E quando a amiguinha da Letícia, filha do louro bandido, ex-louro bandido, agora transformado pelo nome de Jesus, quando a filha ouviu uma coleguinha falar, estou preocupada com meu pai, porque ele bebe, ele é violento. Aí a Letícia, filha do louro, disse, olha, ora ao Senhor, porque o meu pai também foi assim,
e ele foi transformado por Jesus. Coisa linda, queridos. É por isso que nós contribuímos, é por isso que nós levantamos recursos dignos desses que trabalham pelo nome de Jesus Cristo. É claro que nós lamentamos muitos que trabalham por interesse, mas esses a quem nós temos destinado, a PIB do Parque Anchieta, com muita propriedade, tem destinado os seus recursos. São aqueles que têm realmente levado o nome de Cristo. Por isso nós nos sentimos motivados a não apenas os acolher enquanto estão aqui, mas a os enviar conforme eles são dignos, conforme o Senhor é digno. E segundo, primeiro porque eles estão trabalhando em termos do nome, pelo nome, difundindo o nome, versículo 7. E segundo, porque nós nos tornamos, como diz o próprio João, cooperadores com ele. Nós nos tornamos cooperadores porque a missão é nossa. Fazer discípulos não é missão da Lara apenas. Não é missão desses missionários que estão fora dos campos. Inclusive onde eles estão, queridos. Porque a ordem foi dada a cada um de nós. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos no Parque Anchieta. Não. Façam discípulos no Rio de Janeiro. Também não. Façam discípulos no Brasil, na América. Não. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho ordenado. A ordem foi para nós. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Por que nós então contribuímos com missões? Por que nós oramos? Por que nós os acolhemos bem? Porque são pessoas que estão fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Na verdade, porque nós nos tornamos, como diz João, cooperadores com eles. Ou seja, nós estamos lá, como eu costumo dizer muito isso, eles são as nossas mãos, versículo 8. Né? Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Eu costumo dizer, queridos, que eles são nossas mãos, são nossos pés, são nossa boca, são nossa voz, são nosso espírito. Nós nos tornamos cooperadores, como quem diz, nós somos um com eles. Eles são eu e você lá no campo missionário, anunciando o nome, anunciando esperança, anunciando libertação, anunciando salvação. Eu quero concluir esse sermão dizendo que nós estamos finalizando a campanha Jesus Cristo é a única esperança, em nenhuma outra salvação. E a PIB no Parque Anchieta tem se comprometido, tem colocado desafios tremendos. E nós queremos desafiar cada membro da igreja. Você, independentemente da igreja que você faz parte, se você estiver ouvindo essa mensagem, a buscar, tanto acolher, receber bem o missionário, quando tiver oportunidade, receber em sua casa, fazer uma excelente refeição, quem sabe dar o melhor quarto para ele, com ar-condicionado, com roupa de cama limpa. Quando ele estiver na igreja, assedie no bom sentido, sabe? Dê uma tietada nele. Quem é você? De onde você veio? Como é que é lá? Abraça. Eu sei que nem sempre é possível a gente ter acesso, mas demonstre carinho, demonstre calor humano, valorização. Leve alguma coisa, um presente, se você sabe que vai um missionário. Faça ele se sentir amado, cuidado. Mas não somente isso. Quando ele for embora, mantenha-no, sustente-o com dignidade, apoie financeiramente, não de qualquer forma, como diz a palavra. Se esforce, se necessário for, sacrifique-se, se for necessário. E faça isso por pelo menos 2 motivos. Primeiro, eles estão anunciando o nome que é sobre todo nome, o nome poderoso, o nome que liberta, o nome que transforma louros bandidos em homens de Deus, em pregadores da palavra, queridos. Por isso você precisa fazer isso. Também porque eles estão cumprindo a minha e a sua missão. Eles estão fazendo aquilo que nós deveríamos e estamos fazendo como PIB do Parque Anchieta, como crentes que operam com missões, tanto financeiramente, quanto cuidando, acolhendo, quanto também orando, sustentando-os em oração, nos identificando com eles. Né? Semana passada, um colega pediu oração por uma missionária Tainara. Eu quero concluir com essa história.
O colega que pediu, Barcelos, um amigo meu, ele a recebeu na sua casa, a família dele tem apoiado, tanto ele aqui quanto a filha que mora em Juiz de Fora, porque Tainara veio fazer uns exames e ela descobriu que infelizmente está com uma doença grave degenerativa. E qual o motivo de oração que Tainara pediu? Não pela sua doença, pelo enfrentamento da doença, mas para ela conseguir voltar para o campo. O medo de Tainara não poder, por conta de restrições da junta, voltar para o campo por conta da sua doença degenerativa. Pior do que a doença para Tainara é não poder voltar e anunciar o nome e fazer missões. Eu acho que isso deve levar a mim e a você a fazermos cada vez mais missões, a nos desafiarmos, porque são pessoas dignas, porque é um Deus digno que faz essa obra tão linda, chamada obra missionária, levar Jesus Cristo à única esperança. Que Deus abençoe sua vida, que você dobre e multiplique o seu alvo pela orientação de Deus, claro, e anuncie por meio de missões dos missionários que Jesus Cristo é a única esperança. Senhor, abençoa a PIB do Parque Anchieta, cada membro, cada um a quem essa mensagem alcança, para que façamos a obra de missões como o Gaio fazia, como tantos têm feito, como nós temos feito, como a Junta de Missões tem feito, como a PIB do Parque Anchieta tem feito, que cada um de nós nos engajemos e de forma brilhante, conforme o Senhor é digno, o Senhor que tem comissionado missionários, e a cada um de nós também como cooperadores, que nós façamos de forma brilhante a obra missionária, anunciando Jesus Cristo, a única esperança, porque em nenhum outro há salvação senão no nome de Jesus. Em nome dele que nós choramos, te agradecemos pelo privilégio de fazermos missões. Em nome de Jesus. Amém. Amém, que palavra poderosa! E que essa palavra continue a ecoar em nossos ouvidos e transbordando através de mim e através de você que hoje está conectado aqui. Meus irmãos, aproveito para lembrar que a nossa campanha de missões ela continua. Então, não esqueça de interceder por missões. Amém? Lembrando também que as nossas atividades, elas continuam no decorrer de toda a semana. Você que é novo por aqui e não sabe dessas atividades, não tem problema. Sinaliza aqui no chat que com todo carinho nós vamos estar chegando até você e passando as informações necessárias. Lembrando também que nós estamos a todo vapor nas redes sociais, no Instagram também. Então cola com a gente por lá, porque certamente também será abençoado com conteúdo que nós temos gerado ali, a partir daquilo que Deus tem trazido para nós. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe e nos vemos no domingo. Até lá!